Olá, bem-vindo ao Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse e com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 93, estamos no período dos Juízes e vamos ouvir Juízes 12 a 15 e Salmo 146. Juízes 12. Os homens de Efraim amotinaram-se. Dirigiram-se para Safone e disseram a Jefté: Por que é que marchaste em luta contra os amonitas, sem nos chamar para combatermos a teu lado? Vamos queimar-te vivo, assim como a tua família. Jefté repostou: Eu e o meu povo tivemos uma grande contenda com os amonitas. Chamei-vos, mas vós não me livrastes das suas mãos. Quando vi que não vinhas para me salvar, arrisquei a minha vida e transpus as fronteiras dos amonitas. O Senhor pô-los nas minhas mãos. Porque viestes agora lutar contra mim? Foi então que Jefté reuniu todos os homens de Gileade e travou combate contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os de Efraim, pois eles tinham dito: Vós, povo de Gileade, sois fugitivos de Efraim, vivendo entre Efraim e Manassés. Gileade apossou-se dos vales do Jordão, do lado de Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: Deixai-me passar, respondiam-lhe os homens de Gileade: Tu és de Efraim. Ele retorquia: Não sou, não. Então diziam-lhe: Pois então diz por favor Shibolete. Ele, porém, dizia Sibolete, porque não era capaz de pronunciar corretamente. Então prendiam-no e degolavam-no junto aos vales do Jordão. Nesse dia morreram 42.000 homens de Efraim. Jefté foi juiz em Israel durante 6 anos. Depois Jefté de Gileade morreu e foi sepultado na sua cidade natal, em Gileade. Depois de Jefté foi juiz em Israel Ibçan de Belém. Teve 30 filhos e 30 filhas, casou-as fora da sua família. Fez vir de fora 30 noivas para os seus filhos. Foi juiz em Israel durante 7 anos. Ibçan morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibçan foi juiz em Israel Elon de Zabulão. Foi juiz durante 10 anos. Elon de Zabulão morreu e foi sepultado em Elon, na terra de Zabulão. Depois de Elon foi Abdon, filho de Hilel de Piraton, quem foi juiz em Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam em 70 jumentinhos. Foi juiz em Israel durante 8 anos. Abdon, filho de Hilel de Piraton, morreu e foi sepultado em Piraton, na terra de Efraim, nas montanhas dos Amalecitas. Juízes 13. Os filhos de Israel recomeçaram a fazer o mal diante do Senhor, e o Senhor entregou-os nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Houve um homem de Sorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé. Sua esposa era estéril, não tinha ainda concebido filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Já viste que és estéril e ainda não deste à luz, mas vais conceber e dar à luz um filho. Doravante abstém-te, não bebas vinho nem qualquer bebida alcoólica. Não comas nada impuro, porque vais conceber e dar à luz um filho. A navalha não há de tocar a sua cabeça, pois o menino vai ser consagrado a Deus desde o seio materno. Ele mesmo vai começar a salvar Israel das mãos dos filisteus. A mulher voltou e disse ao marido: Um homem de Deus veio ter comigo. O seu aspecto era semelhante ao de um anjo do Senhor e temível. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me revelou o seu nome. Disse-me ele: Eis que vais conceber e dar à luz um filho. Doravante não bebas vinho nem bebida alcoólica. Não comas nada de impuro, pois esse jovem será consagrado ao Senhor desde o seio materno até ao dia da sua morte. Então Manoé suplicou ao Senhor, dizendo: Por favor, Senhor, que o homem de Deus que mandaste venha outra vez até nós e nos ensine como havemos de fazer com o menino quando ele tiver nascido. Deus ouviu a voz de Manoé. O anjo do Senhor veio ter novamente com a mulher. Estava sentada no campo e Manoé, seu marido, não estava com ela. A mulher correu a comunicar ao marido, dizendo: Eis que o homem que veio ter comigo voltou a aparecer-me. Manoé levantou-se, foi atrás da sua mulher, dirigiu-se ao homem e perguntou: És tu o homem que falou a esta mulher? E ele respondeu: Sou eu mesmo.
Manoé disse-lhe: Então, uma vez que a tua palavra se vai realizar, que regras se devem seguir com o menino? Que tem ele de fazer? O anjo do Senhor disse a Manoé: De tudo quanto eu mencionei a esta mulher, ela há de abster-se. Que não coma de nada do que provém do fruto da vinha. Não beberá vinho nem bebida alcoólica. Não comerá nada impuro e deverá observar tudo quanto lhe ordenei. Então Manoé disse ao anjo do Senhor: Por favor, fica um pouco conosco para te oferecermos um cabrito. O anjo do Senhor disse a Manoé: Ainda que me retivesses aqui, eu não iria comer do teu pão. Mas se quiseres oferecer um holocausto, oferece-o ao Senhor. É que Manoé não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoé disse ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Pois queremos prestar-te homenagem quando se realizarem as tuas palavras. E o anjo do Senhor disse-lhe: Por que razão me perguntas? O meu nome é misterioso. Então tomou Manoé o cabrito com a oferenda e ofereceu-o sobre a rocha ao Senhor, que faz coisas misteriosas. Manoé e a sua mulher observavam. Ora, enquanto a chama subia do altar para o céu, subia também na chama do altar o anjo do Senhor. Ao verem isto, Manoé e sua mulher caíram com a face por terra. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoé nem à sua mulher. Foi então que Manoé reconheceu que era o anjo do Senhor. Disse Manoé à esposa: Vamos morrer, não há dúvida, porque vimos o Senhor. Disse-lhe então sua mulher: Se o Senhor nos quisesse matar, não teria recebido das nossas mãos o holocausto nem a oferenda, nem nos teria feito tudo isto, nem tampouco nos teria comunicado neste momento estas instruções. A mulher deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor abençoou. Foi em Maanedan, entre Sorá e Estaol, que o Espírito do Senhor começou a agitar Sansão. Juízes 14. Sansão desceu a Timná e viu lá uma mulher das filhas dos filisteus. Voltou e comunicou a seu pai e a sua mãe, dizendo: Vi em Timná uma mulher das filhas dos filisteus. Portanto, e de pedi-la para minha esposa. Então seu pai e sua mãe disseram-lhe: Não há porventura uma mulher entre as filhas de teus irmãos e em todo o meu povo, para ires escolher mulher entre os filisteus, esses incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: Pede-a para mim, pois é ela a que me agrada. Seu pai e sua mãe não sabiam que isto acontecia por disposição do Senhor, que procurava um pretexto para combater os filisteus. Nesse tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Então Sansão desceu a Timná com seu pai e sua mãe. Quando chegaram às vinhas de Timná, eis que um jovem leão arremeteu contra eles, rugindo ferozmente. Apoderou-se dele o Espírito do Senhor, e Sansão, sem ter à mão qualquer arma, despedaçou-o como se despedaça um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Depois desceu e falou à mulher, e ela agradou a Sansão. Alguns dias depois regressou para desposá-la, mas afastou-se do caminho para ver o cadáver do leão. E eis que na carcaça do leão havia um enxame de abelhas e mel. Recolheu-o na palma das mãos e, enquanto caminhava, foi comendo dele. Chegado junto do pai e da mãe, deu-lhes do mel. Eles comeram, mas não lhes disse que colheram o mel da carcaça do leão. Depois seu pai desceu à casa da mulher e Sansão fez lá um banquete, pois assim costumavam fazer os jovens. Quando o viram, foram buscar 30 companheiros para ficarem com ele. Sansão disse-lhes: Quero propor-vos um enigma. Se vós, tendo-o decifrado, me revelardes o seu significado durante os 7 dias dos festejos, dar-vos-ei 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Mas se vós não fordes capazes de me revelar, sois vós quem tem de me dar a mim 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Eles disseram: Pois propõe lá o enigma, que nós somos todos ouvidos. Então disse-lhes ele: Do que come saiu o que se come, e do que é forte saiu o que é doce. E passados 3 dias, ainda eles não haviam sido capazes de decifrar o enigma. No 7º dia disseram à esposa de Sansão: Seduz o teu marido para que ele nos revele o sentido do enigma. De outro modo queimar-te-íamos a ti e à casa de teu pai. Foi talvez para nos expoliar que nos convidastes? Então a mulher de Sansão desfez-se em lágrimas diante dele, dizendo-lhe: Tu só me tens ódio e não me tens amor. Desse enigma que propuseste ao meu povo, não me confiaste o seu significado. Ele disse-lhe então: Não o revelei a meu pai nem a minha mãe, e ia revelar-te a ti.
Ela desfez-se em lágrimas diante dele durante os 7 dias que duraram os festejos. Mas eis que no 7º dia Sansão lhe revelou o sentido, pois ela o importunara. Então ela explicou-o claramente aos filhos do seu povo. No 7º dia, antes do pôr do sol, o povo da cidade disse a Sansão: Que coisa há que seja mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? Ele respondeu-lhes: Se vós não tivesseis lavrado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Apoderou-se dele então o Espírito do Senhor e foi a Ascalon. Matou ali 30 homens, tomou os seus despojos e deu-os aos que lhe tinham revelado o significado do enigma. Fervendo de cólera, voltou para a casa de seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada ao jovem que lhe servira de companheiro de boda. Juízes 15. Ora, pouco tempo depois, na época da ceifa do trigo, foi Sansão visitar sua esposa levando-lhe um cabrito e disse: Quero entrar no quarto de minha mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar e disse a Sansão: Para dizer a verdade, pensei para comigo que já não gostavas dela e dei-a a um dos teus companheiros de boda. Contudo, a sua irmã mais nova vale mais do que ela. Que esta seja, pois, tua esposa em lugar dela. Respondeu-lhe Sansão: Agora estou livre para fazer mal aos filisteus e vou fazer-lhe. Saiu, pois, a apanhar 300 raposas, prendeu-as 2 a 2 pelas caudas e, tomando tochas, atou uma tocha no meio das 2 caudas. Pegou fogo às tochas e, soltando as raposas por entre as searas dos filisteus, queimou tanto o trigo que já estava atado aos molhos ou ainda por ceifar, como também as vinhas e os olivais. Então os filisteus perguntaram: Quem fez isto? Foi Sansão, o genro do homem de Timná, por ele ter tomado a sua esposa e tê-la dado a um dos seus companheiros de boda. Os filisteus subiram então e queimaram a mulher de Sansão juntamente com seu pai. Disse-lhes Sansão: Porque procedestes assim, não descansarei enquanto me não vingar outra vez. Atacou-os, pois, impiedosamente, destroçando-os. Depois desceu e foi morar na gruta de Etam. Os filisteus entraram na terra de Judá para aí acamparem, dispersando-se até Leí. Disseram-lhe então os homens de Judá: Por que razão viestes atacar-nos? Eles responderam: Viemos prender Sansão a fim de lhe fazermos a ele o que ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram à gruta do rochedo de Etam e disseram a Sansão: Não sabes que os filisteus nos dominam? Que é que nos fizeste? Sansão respondeu: Como eles me fizeram a mim, assim lhes fiz eu também. Eles replicaram: Nós viemos para te prender e entregar-te nas mãos dos filisteus. Disse-lhes Sansão: Jurai-me e prometei que não me matareis vós mesmos. Eles responderam: Não, nós só te queremos prender e entregar-te nas mãos dele. Nós não queremos matar-te. Ataram-no então com 2 cordas novas e fizeram-no sair da gruta. Tendo chegado junto de Leí, os filisteus saíram-lhes ao encontro soltando gritos de alegria. Mas o Espírito do Senhor apoderou-se dele e as 2 cordas que lhe ligavam os braços tornaram-se como fios de linho derretidos ao fogo, caindo-lhe das mãos as ligaduras. Depois, tendo encontrado uma queixada de jumento ainda fresca, estendeu a mão, apanhou-a e matou com ela 1000 homens. Sansão exclamou: Com a queixada de um jumento os destrocei, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, lançou para longe de si a queixada. Por isso chamou-se aquele lugar Ramat-Leí. Sentindo uma sede intensa, invocou o Senhor dizendo: Foste tu quem colocou nas mãos do teu servo esta grande vitória. Irei eu agora morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus fendeu a rocha que está em Leí e saiu dela a água. Sansão bebeu e recobrou o espírito, reanimando-se. Por isso deu-se o nome de Anacoré a essa fonte que ainda hoje se encontra em Leí. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos, no tempo dos filisteus. Salmo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, o Senhor. Hei de louvar o Senhor enquanto viver, enquanto existir hei de cantar hinos ao meu Deus. Não ponhais a vossa confiança nos poderosos nem nos homens, pois eles não podem salvar. Mal deixam de respirar, regressam ao pó da terra. Nesse mesmo dia acabam os seus projetos.
Feliz de quem tem por auxílio o Deus de Jacó, de quem põe a sua esperança no Senhor seu Deus. Ele criou os céus, a terra e o mar e tudo o que neles existe. Ele é eternamente fiel à sua palavra. Salva os oprimidos, dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o homem justo. O Senhor protege os que vivem em terra estranha e ampara o órfão e a viúva, mas entrava o caminho aos pecadores. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, reinará por todas as gerações. Aleluia. Olá, eu sou o Padre Lourenço Lino e acompanho as equipas de jovens de Nossa Senhora neste caminho do Mais 365. Senhor, escutamos cada dia a Tua Palavra. Revela-te nela. Ajuda-nos a evitarmos o mal e a procurarmos o bem que nos ensinas. Amém. Hoje, a leitura do livro dos Juízes traz-nos a personagem mais famosa deste livro, Sansão. É conhecido pela sua força sobre-humana que conserva enquanto não lhe é cortado o cabelo, como veremos amanhã. Mas, apesar de favorecido e escolhido por Deus, Sansão muitas vezes é infiel e até quase errático. Ele é fruto de uma promessa que Deus faz a Manoé, que escutávamos, Manoé e a sua esposa, de terem um filho, mas que deve ser consagrado ao Senhor, num voto chamado de Nazirato. Devia ser nazireu. Esse voto, como podemos ler no livro dos Números, implicava uma abstinência total de álcool, afastamento de cadáveres e não cortar o cabelo enquanto durasse a consagração. Mas vamos ver que a vida de Sansão acaba por entrar em conflito com estas três normas. De facto, o livro dos Juízes conta-nos como Sansão se aproximou de um leão morto, um leão que ele próprio tinha matado, para retirar o mel que encontrou na carcaça depois de algum tempo. E com isso tinha o contacto com um cadáver, com o corpo do leão. E depois ainda por cima deu desse mel aos seus pais, tornando-os ritualmente impuros, sem lhes dizer de onde tinha vindo o mel. Sansão também convida para um grande banquete, recebe um grande banquete e, portanto, plausivelmente haveria bebidas proibidas pelo seu voto. E no fim do livro, como o grande clímax, terá cortado o seu próprio cabelo por causa da sua paixão por Dalila. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Mas vemos como Sansão é impulsivo. Ele parece ter uma força superior à sua própria maturidade para a dominar. Ele deixa-se vencer facilmente pelas paixões que sente, como no caso daquela filisteia por quem se apaixona. No episódio do enigma do casamento, ele é quase infantil no desejo de ganhar a aposta. E ao mesmo tempo, não suporta a insistência da mulher que pede o segredo e acaba por contá-lo. E depois, para pagar a aposta perdida, mata 30 homens para ficar com os seus despojos. É brutal, e é também brutal no episódio da vingança contra os filisteus, provocando aquele fogo e respondendo depois com outra vingança. Mas a fidelidade de Sansão será também o lugar da ação providente de Deus em favor do seu povo e na libertação face aos seus inimigos. E é assim que, a partir desta história de Sansão, nós também podemos reconhecer que temos dons, que temos forças, que Deus age através de nós, que Deus nos confia uma missão. Mas ao mesmo tempo, poderemos olhar para nós e reconhecer talvez alguma imaturidade muitas vezes. Ou seja, não somos sempre responsáveis na boa administração do que nos é confiado. Um pouco como naquela parábola dos talentos que Jesus contará. O Senhor distribui talentos e recompensa a fidelidade. Não o número de talentos, mas a fidelidade naquilo que é entregue nas mãos de cada um. Sansão é uma imagem do que nós também por vezes somos, como digo. Talentosos em muitas coisas, com capacidades, mas imaturos, vivendo as coisas de maneira errada, esquecendo-nos de servir a Deus e de pôr os talentos a render. Senhor, Tu que nos confias tantos dons e talentos, de que por vezes somos maus administradores,
Ajuda-nos a não nos afastarmos do teu caminho, nem nos deixarmos enganar pela tentação de sermos fortes sem ti. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amanhã há mais da história de Sansão. Um abraço em Cristo. Até amanhã.